a gente ganha a oportunidade para eu falar sobre essa polêmica gerada pelo pastor Ed Renekiewicz sobre o tal de atualizar a Bíblia, né? Eu ouvi a pregação dele inteira e depois ouvi a explicação no programa Movimento Casa, que ele faz, acho que toda quinta-feira, para comentar sobre a, sobre a mensagem de domingo, né? Ele ouve ali as pessoas e depois que tudo já reverberizou, já fluiu, já gerou polêmica, ele volta e tenta ali explicar, né, ou esclarecer aquilo que ele falou no domingo. E nesse especial a coisa ganhou uma proporção muito grande, né? Eu já tô gravando esse vídeo aqui no dia 10 do 11, significa que ele já pregou, ele já explicou, quem teve que dar piti já deu, quem teve que atacar já atacou, quem teve que defender já defendeu. A Ordem dos Pastores Batistas, junto com a Convenção Batista Brasileira, já montou um grupo de trabalho para conversar com ele, para entender o que aconteceu. Então, assim, a coisa já cresceu, e eu estou falando hoje por uma questão de dar uma resposta para a minha comunidade, para quem gostaria de ouvir uma palavra minha sobre isso. Então, vamos lá. É, O que ficou muito complicado, eu vou começar pelo que eu não defendo em hipótese alguma, para a gente ir organizando o pensamento. O que ficou muito complicado na minha forma de ver é que nem na pregação e nem na explicação da pregação o pastor Ed René disse com todas as letras e com transparência qual é a posição dele pessoalmente e qual a posição que a IBAB, ou Igreja Batista da Água Branca, vai adotar em relação à comunidade de homossexuais que procuram a igreja para lhe congregar, né? Qual que é a posição oficial das igrejas batistas? Todas as pessoas são bem-vindas. Todas as pessoas são livres e convidadas a participar dos nossos cultos públicos, né? Não são todas as pessoas que são convidadas a participar de um grupo de trabalho, de um grupo de estudo, de uma coisa mais interna. Agora, todas as atividades públicas, elas são para todas as pessoas, independente de raça, cor, origem, opção ou realidade sexual, como você queira colocar. Todos são convidados, né? E o cristianismo ele é assim, né? Ele chama todas as pessoas para compreenderem quem é Deus e qual a vontade de Deus. Só que a nossa posição oficial é que todo e qualquer pecado deve ser confrontado e levado, e a pessoa deve ser levada a um arrependimento e a uma mudança de atitude. Então, a gente aceita todas as pessoas como elas estão, mas nós somos desafiados como igreja do Senhor a confrontá-las em relação aos seus pecados. Tá? Essa é a posição oficial das igrejas batistas. E não ficou muito claro, nem na mensagem, nem na pregação do pastor Ed René, qual que é a posição da IBAB. Porque pela forma que a coisa foi colocada, e depois não foi desmentida, deu-se a entender uma abertura maior, né, para a aceitação da comunidade de homossexuais ou homoafetiva, sem a confrontação, né, do pecado. Então isso que deu a entender, isso que criou um constrangimento muito grande, porque as igrejas batistas não são igrejas inclusivas. Né? A gente não é uma igreja separatista, mas nós não somos nós não estamos ali incluindo as pessoas de qualquer forma. Né? Isso é uma coisa importante a ser colocada e não ficou claro. Mas por que eu estou falando tudo isso nessa parte aqui da explicação de João? Porque esse texto que nós lemos agora é um texto que ele
não tem uma ligação direta com o nosso tempo, com a nossa realidade. Ele não é um texto que eu posso pegar na íntegra e aplicar em 2020 no Brasil. Não tem como. Só que esse texto ele não precisa ser atualizado. O que precisa é ele ser entendido. Deixa eu explicar para você que é pregador, para você que é curioso, para você que gosta de ouvir e de conhecer sobre Deus e sobre a Bíblia, algumas coisas básicas de interpretação. A gente precisa entender que a Bíblia ela é escrita para um público específico, num momento específico, e ela tem uma aplicação naquele momento. Só que a realidade bíblica, né, a realidade do texto bíblico, ela possui nas suas entrelinhas valores e conceitos que são universais. O que é universal? Universal não é onde rouba o seu dinheiro. Universal é quando você cita algo que serve para todos os lugares, em todos os tempos, independente de qualquer situação. Isso é uma coisa universal. Tá? Então, é para todas as pessoas em todos os lugares. Então, lê o texto comigo de novo. E vamos pensar se é possível você aplicar esse texto sem nenhuma contextualização com a nossa realidade atual. Jesus vira e fala assim, ó, vá, chame o seu marido e volte. Vá, chame o seu marido e volte. Gente, se você fala isso aqui para uma mulher hoje, você diz para ela assim, olha, eu não quero tratar nada com você. Quero tratar nada com você. Meu negócio não é com você. Aliás, não sei nem porque eu estou falando com você. Vai lá, chama o teu marido, volta que eu vou falar é com ele. Pensa, numa sociedade que a mulher muitas vezes é o alicerce da casa, que trabalha, que tem formação cultural, que tem independência, tem igualdade de voto, tem igualdade de direitos, ok? Tem sido beneficiada por políticas de igualdade, de reconhecimento já há vários anos, que tem despertado nas mulheres um senso de consciência de igualdade. Pensa se essa frase, dessa forma aqui, tem cabimento hoje. Tem cabimento? A resposta é simples, não. Não tem. Mas segura aí, porque lembra do que eu comecei a explicar. A Bíblia, para você interpretar a Bíblia, você precisa entender que ela tem um objetivo local e direcionado da sua escrita, mas que ela tem valores que são universais. Tudo bem? Vamos continuar aqui. A mulher responde, olha só, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Quando ela responde que ela não tem marido, ela poderia, essa resposta aqui, se ficasse só nisso, né, seria uma justificativa. Olha, eu não tenho a quem chamar. Né? Eu não tenho a quem chamar, então eu não vou chamar ninguém. Né? Então eu não estou submissa a ninguém. Poderia ser aqui o que ela está querendo dizer. Respondeu ela, né? E disse Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. De fato, é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora, que você vive, né, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Vamos novamente, vamos contextualizar. Pensa se a gente estivesse aplicando o texto pensando na nossa sociedade hoje. A mulher poderia retrucar dizendo assim, não, eu moro com meu companheiro, eu já estou com ele há vários anos, eu tenho uma união estável com ele e ele é meu marido. Ou, se ela se apropriar de argumentos das pessoas que defendem uma coisa que eu não defendo, que são as novas famílias, ela pode dizer, não, eu sou casada, eu tenho um relacionamento, para mim ele é meu marido, ok?
Então, você fazendo uma aplicação assim direta, é, fica difícil, né, você contextualizar o texto com hoje em dia, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Carol, um abraço. Tiene, um abraço. Henrique, um abraço. Tem o pessoal aqui com a gente, né? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vendo pelo grupo da igreja. Muito bem. Legal. Depois a gente vai responder aqui as questões. Deixa eu retomar aqui a nossa conversa. Então, assim, olha, faz sentido? Bom, não faz muito sentido, porque não tem cola com a sociedade atual que a gente vive. Só que a mulher, depois dessa conversa que fica estranha para a gente hoje, ela faz uma afirmação muito interessante. Ela diz assim, olha, Senhor, percebe que agora ela chama Jesus de Senhor, né? Senhor, vejo que é profeta. Senhor, vejo que é profeta, né? E aí, meus amados, é o seguinte, vamos pegar só esse texto bíblico aqui para falar se precisa atualizar a Bíblia. Esse texto tem cola, tem sinergia com a sociedade que nós vivemos hoje? A resposta é não. É um texto que fala de uma sociedade que não tem uma ligação direta com a nossa, né? Era uma sociedade que as mulheres elas eram oprimidas por padrões sociais muito rígidos. Para um homem era vergonhoso não ter filho homem, ter só filhas mulheres. Você tinha a questão da submissão absoluta ao marido. Era uma sociedade que o homem não tinha necessariamente que ser fiel a uma esposa, ele podia ter várias esposas, mas a mulher tinha que ser fiel ao seu marido, né, um único marido, por assim dizer. Então, não era inconcebível para aquela sociedade lá uma mulher que teve 5 relacionamentos frustrados. Tá? Lembrando que, né, não existia o conceito de namoro. Não existia o conceito de namoro. Tá? Então essa mulher aqui, samaritana, pode ser, né, bem provável que ela teve 5 relacionamentos anteriores. 5 relacionamentos anteriores. Porque diferente da nossa sociedade, não existia o conceito de namoro. Ou a mulher ela era prometida, e a partir daquele momento que ela era prometida, onde um pai combinava com o outro, minha filha vai casar com seu filho, era prometida. Daquele momento ela já tinha um compromisso formal, ali já era um relacionamento. Se ela rompesse esse compromisso aqui, já era um relacionamento rompido. Depois ela se tornava noiva oficialmente daquele homem, né, sem contato, por assim dizer. Mas para aquela sociedade era um relacionamento. Se ela rompesse, ela teria também um relacionamento rompido na sua história. Uma mulher que rompia um compromisso de noivado já era mal vista. Uma mulher que rompia um compromisso sendo prometida para outro homem já era uma coisa absurda para aquela sociedade. E provável que ela tenha tido um esposo que por algum motivo deixou de ser, ou ela foi repudiada, porque naquele tempo existia 2 pensamentos, né? Um que a mulher podia ser mandada embora, né? Repudiada por qualquer motivo, e sendo ali dado uma carta de divórcio, por assim dizer, ou tinha que ter um motivo considerável, mas que também podia. Então o fato é que essa mulher teve 5 relacionamentos anteriores. E é engraçado que a gente, quando vai falar dessa mulher samaritana, a gente fala dela quase que como uma prostituta.
quase que como uma prostituta. Eu estou falando assim porque eu sei que alguns pastores afirmam que ela era uma prostituta, né? Eu não vou chegar a esse extremo de afirmar assim, mas eu quero dizer que ela provavelmente teve 5 relacionamentos frustrados antes desse encontro aqui, essa conversa com Jesus. Gente, hoje em dia, uma mulher que namora e não dá certo, 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 ok? Mesmo tendo relacionamento sexual, tá? Mas vários namoros que não passou de namoro. E se casa depois do 5º ou 6º ou 10º relacionamento, e se casa, ela é vista como uma mulher casada. Percebe que as sociedades são diferentes? As sociedades são diferentes. Mas a Bíblia não precisa ser atualizada para isso. Eu não preciso reescrever aqui dizendo assim, ó, por exemplo, vamos pegar de novo o texto bíblico aqui, né? E disse Jesus, né? Vá, chame seu marido e volte. Eu não preciso colocar aqui, ó, vá, chame o seu companheiro e volte. Não tem necessidade. Eu não preciso chegar a esse ponto, não é isso. E eu também não preciso cortar toda essa parte aqui da Bíblia dizendo que, não, isso aqui não tem como mais, não cabe na nossa sociedade. Né? As mulheres hoje são livres, são independentes, muitas vezes são arrimo de família, blá blá blá. Eu não preciso, o que eu preciso é entender o contexto daquela época e o contexto de hoje, para que a gente extraia do texto bíblico a essência. E qual que é a essência aqui? A essência é que Jesus estava quebrando um paradigma. Jesus ele estava rompendo com um paradigma. E qual era esse paradigma? De que judeus não conversavam com samaritanos, muito menos com mulheres samaritanas. Jesus, ele coloca aquela mulher samaritana em igualdade com todos os demais ao começar um diálogo ali com ela. Quando Jesus confronta ela dessa maneira, fica muito claro aqui que o objetivo de Jesus não era, em momento nenhum, dizer que ela era menor, que ela era pior, mas era mostrar para ela, olha, eu sei a sua realidade, eu sei a sua situação, eu conheço você. Né? Então, Jesus ele permite que ela o veja como um profeta, como um enviado de Deus, para que a mensagem que ele tinha começado a pregar lá atrás chegasse no coração dela. E olha que coisa interessante, Jesus ele rompe com a tradição aqui, colocando ela aqui, ó, em igualdade com todos os outros que recebiam a mensagem do Evangelho através dele. Só que, de contrapartida, Jesus ele nunca teve o objetivo de destruir a sociedade, de romper com todos os valores da sociedade. Porque essas coisas, elas acontecem e evoluem de uma forma natural. Da mesma forma que, assim, nós temos textos no Novo Testamento e no Antigo Testamento que fala sobre a questão das pessoas homoafetivas, mas nunca foi pauta de Jesus. De Jesus mesmo nunca foi pauta, mas é pauta bíblica. É pauta bíblica, né? Então, assim, a Bíblia ela não precisa ser atualizada. A gente não precisa distorcer o texto bíblico para moldar a Bíblia aquilo que a gente quer. Não precisa. O que a gente precisa é entender que a Bíblia foi escrita para pessoas de uma determinada cultura. Tem coisa que é meramente cultura, mas tem coisa que é essência. E a essência para mim aqui é que Jesus, ele levava o evangelho a todos. A homens, mulheres, crianças. É só você lembrar, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus levava evangelhos a pobres e a ricos. É só você lembrar de Jesus multiplicando pães e peixes para alimentar uma multidão faminta e ao mesmo tempo recebendo Nicodemos, tendo Mateus como um dos seus discípulos mais próximos, né?
eh, evangelizando Zaqueu, pessoas ricas, ricas, cultas. O próprio apóstolo Paulo, extremamente culto. Pedro pescador, Paulo extremamente culto. O evangelho chega a todos. Então a gente precisa entender que a Bíblia ela é mais atual. Vou usar uma frase aqui do saudoso pregador do século XX, né? Billy Graham, quando ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então a Bíblia ela continua sendo atual, a gente só precisa entender que existem princípios de interpretação bíblica. Tá? Vamos continuar aqui. Versículo 20, deixa eu pôr